Só quem é pai pode imaginar realmente o drama que é ter um filho desaparecido. Não saber como seu filho está, se ele está com frio, com fome, com medo, ou mesmo se ainda está vivo. De fato, é uma das piores sensações que uma pessoa pode sentir. E isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Aqui no Brasil, os números são assustadores. Segundo dados de 2015, cerca de 250 mil pessoas desaparecem por ano. Dessas 250 mil pessoas, 40 mil têm menos de 18 anos. Não sei se vocês já repararam, mas em alguns estados brasileiros, fotos de crianças desaparecidas são colocadas em contas de luz, água, a fim de facilitar as buscas. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, essas fotos eram colocadas em caixas de leite. E eu não sei se isso ainda acontece por lá, mas no passado ajudou muitas crianças a encontrarem seus lares. Em um caso específico, uma dessas crianças estava passeando pelo supermercado com seu pai, até que ela viu sua própria foto estampada em uma embalagem de papelão. Meu nome é Ivan Lima e hoje eu conto como uma criança descobriu que toda a sua vida, na verdade, era uma farsa. Bom, na verdade, existem dois casos marcantes para a história dos norte-americanos. O primeiro diz respeito a uma menininha chamada Bonnie Loman. Ela foi sequestrada pelo padrasto e pela própria mãe, deixando o pai de Bonnie desesperado. Pelo fato dela não ter sido levada por uma pessoa estranha, seu caso não foi tratado como um típico caso de sequestro. Mesmo assim, o pai de Bonnie fez de tudo para que conseguisse colocar a foto da filha nas caixas de leite. Bonnie foi levada quando ela estava com apenas 3 anos de idade. Na época, ela morava um tempo na Espanha, depois passava mais algum tempo no Havaí, sempre revezando entre esses dois países. Acompanhada da sua mãe e do padrasto, ela não tinha permissão para sair sozinha de casa. Mas conforme a garotinha foi crescendo, seu padrasto começou a permitir que ela andasse sozinha pelas ruas. Um dia, por acaso, Bonnie passeava com seu padrasto por um supermercado. Ao olhar para uma caixa de leite, ela se deparou com uma imagem um tanto familiar. Depois de analisar a imagem, Bonnie viu que a criança da caixa de leite era ela. Na época, a garotinha ainda não sabia ler e não conseguiu ver que acima da sua foto havia a frase "criança desaparecida". O curioso é que ao ver que a garotinha tinha percebido que era ela naquela foto, seu padrasto comprou a caixa de leite, recortou a foto e deu a ela, mas com uma condição: ela deveria guardar segredo sobre a foto. Sendo uma garotinha esperta e super inteligente, Bonnie guardou a foto. Porém, um dia, sem querer, Bonnie deixou a foto cair na casa do vizinho. A imagem estava junto com uma bolsa de brinquedos de Bonnie. E adivinha? Como as pessoas dizem por aí, a casa caiu para a mãe e padrasto de Bonnie. Os vizinhos perceberam na hora que ela era a garota da foto e que estava desaparecida, e não hesitaram em ligar para a polícia. Felizmente, as autoridades conseguiram entrar em contato com o pai da garota 4 anos depois do seu desaparecimento. Loucura esse caso, não? Mas existe uma outra história que aconteceu anos antes e que, indiretamente, ajudou o pai de Bonnie a encontrá-la. Estou falando da história de um garoto chamado Ethan Patz. Quando eu falo que Ethan ajudou na busca de Bonnie, é porque ele foi uma das primeiras crianças a estampar as caixas de leite. Só que, diferente do caso de Bonnie, Ethan não teve um final feliz. O dia era 25 de maio de 1979. Ethan morava em Manhattan e, nesse dia, o garoto de olhos claros e cabelos loiros saiu de casa para ir à escola. Só que esse era um dia especial. Até então, a mãe de Ethan nunca tinha deixado ele ir sozinho para a escola. Ele costumava sair de casa sempre acompanhado. Julie Patz, sua mãe, resolveu que já era grandinho o menino o suficiente para andar sozinho pelas ruas de Manhattan. Usando um boné preto e um tênis listrado, Ethan saiu de casa.
levando uma sacola com seus carrinhos e outros brinquedos favoritos, além de $1 para comprar um refrigerante. Vocês se lembram quando a mãe de vocês deixou vocês saírem de casa sozinhos pela primeira vez? Uma sensação única, não é? Mas não no caso de Ethan. Essa seria a última vez que Julie veria Ethan. Quando ela ficou sabendo da ausência do filho na escola, seu mundo caiu. As autoridades foram informadas e uma longa busca se iniciou. O Departamento de Polícia de Nova York não poupou investimento para procurar o garoto, disponibilizando cerca de 100 policiais com cães e helicópteros na missão de encontrar Ethan. As autoridades bateram de porta em porta em vários bairros da cidade de Nova York. Além disso, as fotos de Ethan foram espalhadas por toda a cidade e foram colocadas até nas listas telefônicas. Depois, a foto de Ethan foi impressa nas caixas de leite de vários estados norte-americanos. Essa tática para procurar crianças desaparecidas tinha começado há alguns anos antes, principalmente no centro-oeste dos Estados Unidos. Mas foi por causa da comoção do desaparecimento de Ethan que essa estratégia se popularizou. O caso de Ethan fez com que o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, decretasse que o dia do seu desaparecimento fosse o Dia Nacional da Criança Desaparecida. Agora, vocês entenderam como, de certo modo, Ethan Patz ajudou o pai de Bonnie a encontrá-la? Seu caso também foi fundamental para a fundação do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, em 1984. A organização logo tratou de investir na estratégia da embalagem de leite e Ethan Patz foi a primeira criança a aparecer em uma campanha nacional. Porém, mesmo com a campanha nacional, ninguém conseguia encontrar Ethan. Depois das caixas de leite, as campanhas passaram para as caixas de pizza, contas de serviços públicos, como acontece aqui no Brasil, sacolas de supermercados e tudo mais que poderia ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Mesmo com o passar das décadas, a justiça nunca deixou de procurar Ethan. Durante os anos 80 e 90, as autoridades chegaram a procurar pistas no Oriente Médio, Alemanha e Suíça. No ano de 2000, alguns investigadores foram parar no porão da casa de um homem chamado José Ramos, um pedófilo, que tinha tido um relacionamento com a babá de Ethan. Porém, não encontraram nada que pudesse incriminá-lo. No ano seguinte, depois de 22 anos do desaparecimento de Ethan, as esperanças chegaram ao fim. Ele foi declarado morto. Então, esse foi o fim da história de Ethan Patz? Mesmo com tanta comoção e esforço para pegá-lo, nunca conseguiram encontrar o sequestrador. Infelizmente, não o encontraram vivo, mas conseguiram encontrar o culpado por seu assassinato. Em 2012, mais de 3 décadas depois, a polícia recebeu a ligação de um homem chamado José Lopes, que disse que seu cunhado, Pedro Hernandes, podia ser o possível responsável pela morte de Ethan. Para entender o caso, vamos voltar à manhã em que Ethan desapareceu, lá em 1979. Nesse dia, Pedro Hernandes era balconista em um supermercado perto da casa de Ethan. Alguns dias depois que Ethan Patz desapareceu, Hernandes voltou para sua cidade natal, em Nova Jersey. Logo depois, ele começou a dizer às pessoas que tinha matado uma criança em Nova York. Ele confessou ao grupo da igreja, aos amigos de infância e até para sua noiva. Porém, ninguém denunciou Pedro. Apenas seu cunhado, mais de 3 décadas depois. E, de fato, Hernandes confessou o crime. Ele disse que atraiu o garoto para o porão da loja, agarrou ele pelo pescoço e o sufocou. Segundo o criminoso, ele disse que Ethan ainda estava vivo quando ele o colocou dentro de uma caixa e o jogou no lixo. O corpo do garotinho nunca foi encontrado. Em 2017, depois de muitos anos de julgamento, um júri considerou Hernandes culpado do sequestro e assassinato do menino.
Ele foi sentenciado a um mínimo de 25 anos de prisão. Mesmo mais de 40 anos depois do desaparecimento de Ethan, sua história ainda continua na memória dos norte-americanos. No dia em que o caso finalmente foi encerrado, as pessoas deixaram flores em frente ao supermercado onde ele foi morto. E mesmo que os rostos das crianças desaparecidas não apareçam mais em caixas de leite, o caso de Ethan Paz fez com que outras crianças fossem encontradas, como foi o caso de Bonnie Loman. Infelizmente, a história de Ethan não teve um final feliz. Eu fico muito triste com essas histórias de desaparecimentos e torço para que ninguém conheça a dor que é perder um filho.